Padre alguma coisa. Os tempos modernos trouxeram à tona uma nova modalidade de sacerdotes. Falo, sobretudo, daqueles que se destacam na mídia por conta de algum tipo de atuação nos meios de comunicação social. Longevo nessa seara, temos o conhecido e querido Padre Zezinho. Seu trabalho de evangelização através da música, de artigos e livros publicados é mais que louvável. O mesmo podemos dizer do incomparável Padre Jonas Abib, fundador do complexo Canção Nova. Na última década do século passado, surgiu o fenomenal Padre Marcelo Rossi. Antes professor de educação física, ele conquistou muitos com suas aeróbicas para o Senhor. Suas missas transmitidas no rádio e televisão, bem como CDs e livros, também evangelizaram muita gente. E sim, por mais que alguns pensem o contrário, trouxeram de volta inúmeros fiéis, até então afastados da igreja. Há em voga uma tendência que vem se acentuando, a de que o padre necessita ser, para o público, alguma coisa a mais, como se o fato de já ser um sacerdote não bastasse por si. Além do padre cantor e do padre escritor, começaram a aparecer o padre psicólogo, o padre coaching, o padre animador de auditório, o padre do TikTok, etc. Sobre isso, vale a pena refletir sobre alguns pontos. Primeiramente, há pessoas chamadas ao sacerdócio que já exerceram alguma atividade antes e que podem, sim, colocar seus conhecimentos a serviço da igreja. Um psicólogo que se torne padre pode e deve ajudar na formação dos seminaristas e certamente ajudar o povo também. Um sacerdote com experiência em engenharia civil e construção pode colocar seu conhecimento na área a serviço da comunidade. Um padre com formação em contabilidade ou economia pode auxiliar na administração da paróquia, até mesmo da diocese. Até aí, nada demais. Não se pode, após o sacerdócio, simplesmente jogar fora a experiência acumulada ou os dons recebidos de Deus. São talentos a serviço do Evangelho, e abafar isso seria colocar o candelabro aceso debaixo da cama. O problema não está em o padre ser arquiteto de formação. A questão não é o sacerdote que entende e também atua na medicina, no direito ou na educação. A questão é o padre priorizar e continuar exercendo fielmente aquilo para o que foi chamado na vocação, ou seja, o sacerdócio. A priori, o padre não precisa ser mais nada. Já exerce a mais nobre e importante função que um homem pode querer, que é ser um outro Cristo para os outros. O papel do sacerdote, que deve ensinar, governar e santificar os fiéis, é muitíssimo mais valoroso que outras funções, e jamais pode ser equiparada a uma profissão no sentido de que não é um trabalho, mas uma missão. O problema é quando o padre cantor, para cantar, deixa de celebrar a Santa Missa. O problema é quando o padre escritor, para escrever, deixa de atender confissões. O problema é quando o padre psicólogo começa a colocar Freud no lugar da teologia, ou quando o padre administrador passa a se preocupar muito mais com balancetes do que com a oração. O problema é quando o padre, em vez de dar testemunho do Evangelho ao mundo, resolve apenas adequar-se a ele e às modinhas terrenas. Embora não pareça, trata-se de uma questão complexa. Primeiro, porque nem todos os sacerdotes percebem isso em suas próprias vidas. Depois, porque o povo, esse sim, percebe logo. É tênue a linha que separa o interesse pessoal dos deveres sacerdotais. Neste mundo pós-moderno, no qual quase nada mais parece preto ou branco, somos obrigados a lidar com muitas áreas cinzentas. É claro que, de certa forma, isso atingiria a classe sacerdotal. Esses exemplos que eu dei são todos genéricos. Creio que a maioria dos sacerdotes são felizes por serem padres e sabem também colocar a serviço de todos outros dons e experiências profissionais. Aprendi com meu tutor e pai espiritual, Dom Amaury Castanho, a devida proporção das coisas. Sou hoje um padre, jornalista e professor de formação, como ele o foi. Continuo escrevendo e lidando com os meios de comunicação social e para isso utilizo o meu tempo livre, que organizo bem. Uso ainda as imprevisíveis insônias, que às vezes aparecem, mas deixar de rezar a Santa Missa, de atender algum fiel, de fazer minhas orações pessoais e leituras espirituais, para tão somente me dedicar ao jornalismo? Isso não. Se fosse para isso, continuaria jornalista e nem precisaria ser padre. Além disso, o sacerdócio é infinitamente mais importante. O desafio é não perder as proporções, o senso de importância
da missão sacerdotal. Como sempre faço, quem me conhece o sabe, peço a todos que rezem por nós, sacerdotes. Não é fácil. A sociedade moderna, ateísta e materialista, deu um jeito de depreciar essa nobre função. Os inimigos da igreja estão ativos como nunca, usando qualquer pretexto e inventando mil outros para atacar os padres em geral. A peleja é bravíssima e a oração do povo ajuda a nos sustentar. Que o Espírito Santo continue iluminando os sacerdotes, para que, além de bem exercerem sua missão enquanto padres, saibam utilizar corretamente os outros dons que certamente Deus lhes concedeu para serem colocados a serviço e em benefício da Igreja e do povo. Amém.